A ONU está dizendo que nós temos apenas 10 semanas no armazém mundial de trigo global. Então, essas são as condições finais? Não existem mais direitos individuais. Nós vamos ter uma crise alimentar. A pergunta é, quão grande ela vai ser? Eles não querem acabar com a pobreza, querem trazer os ricos para baixo. Bem-vindos a mais um episódio de A Verdade Importa. Eu sou Matthew Shawnshea. Olá, Mackenzie, é bom ver você de novo. Sim, já faz um tempinho. Tem havido muita conversa ultimamente. E é por isso que estamos fazendo o podcast de hoje sobre a escassez de alimentos. E há muita coisa acontecendo globalmente neste momento, que eu acho que as pessoas já notaram. E elas têm muitas perguntas sobre este tópico. Pois é, como essa falta de alimentos se encaixa no cenário profético? Essa questão será analisada no nosso programa hoje. Sim, então se nós, antes de entrarmos de cabeça em todas as coisas que estão acontecendo globalmente, e em todos os artigos de notícias e o que a ONU está dizendo sobre tudo isso, nós gostaríamos de ver rapidamente o que a Bíblia tem a dizer a respeito deste tópico. Sim, veja, Jesus estava conversando com seus discípulos. Isso está em Mateus, Marcos e Lucas. Neste momento, nós vamos dar uma olhada no relato de Lucas 21. Jesus tinha acabado de dizer a eles que o templo seria destruído, mas ele não estava falando apenas do tempo em que eles viviam, mas também em relação ao futuro, por ocasião da sua segunda vinda. Os discípulos, então, queriam saber quais eram os sinais do fim. O que é que vai acontecer no fim dos tempos? Nesse contexto, então, Jesus diz a eles uma série de pontos-chave que, sim, também se aplicam ao longo da história, mas que também são indicadores de coisas que acontecerão no futuro também. E, aliás, nós estamos vendo essas coisas acontecerem hoje, o que mostra que algo muito grande vai acontecer em breve. Nós podemos ler em Lucas 21, verso 10, que Jesus disse a eles que nação se levantaria contra nação e reino contra reino. Existem 4 qualificações aqui que também são identificadas em Marcos. É que nação se levantaria contra nação, reino contra reino, e depois no verso 11, que grandes terremotos aconteceriam em vários lugares, assim como fomes e pestilências. Bom, vamos dissecar isso rapidamente. Será que recentemente nós temos visto nação se levantando contra nação? Definitivamente vemos isso agora mesmo. Nós vemos a guerra entre Rússia e Ucrânia. Na verdade, tem havido muitos conflitos em outras partes do mundo e em outros países, como na Ásia. E, sem dúvida, estamos vendo que isso está se cumprindo agora mesmo. Sim, está acontecendo, todos podemos ver. E em relação às pestilências? Bem, nós acabamos de ter uma pandemia nos últimos 2 anos? Com certeza que sim. Pois é, com certeza. Bem, e agora, recentemente, a gente tem visto muita conversa girando em torno do assunto da fome ou falta de alimento. Acho que esse seria um termo mais moderno. Sendo assim, vamos analisar a questão e ver o que podemos aprender a respeito. O que podemos aprender em relação a essas fomes? Seriam elas naturais? Seriam elas produzidas por meios artificiais? A gente precisa dar uma olhada nisso. E ao fazermos essa análise, eu acho importante darmos uma olhada em textos do Espírito de Profecia, que nos dá um pouco mais de ideia daquilo que podemos esperar e quem está por trás de tudo isso, da falta de alimento em especial. Portanto, temos algumas referências que remontam a mais de 100 anos atrás. Isso nos dá uma visão interessante sobre a conexão de todas as coisas que estamos vendo agora mesmo. À medida que a fome, carência e aflição aumentam mais e mais no mundo, a produção de alimentos saudáveis será grandemente simplificada. Os que se empenham nessa obra devem aprender constantemente do grande mestre, que ama o seu povo e tem sempre em vista o seu bem. Bem, esta é apenas uma peça do quebra-cabeça. Nós vemos que a fome e a necessidade aumentariam no mundo.
O que é interessante, pois não apenas vemos isso acontecer mesmo, mas porque somos constantemente levados a crer que se fizermos tudo certo, não haverá fome no mundo. Mas este objetivo, na verdade, não é alcançável. E algumas das formas de nós obtermos saúde e mantermos nossa saúde serão simplificadas. E eu acho que vamos voltar a um modo de vida mais simples. Se nós estamos sendo honestos, o mundo está mudando em uma direção que é irreversível. E a ordem que está tentando ser implementada vai afetar a todos. E o que mais as pessoas se perguntam é: o que elas podem fazer? Pois não queremos dar a elas esse sentimento de desespero, como se elas não tivessem nada a fazer para melhorarem e se protegerem melhor. O que pode ser feito nesse caso? Porque as coisas estão mudando, as coisas estão se desenvolvendo. E precisamos saber o que fazer por nós mesmos, nossas famílias e nossos amigos. Sim, e eu acho que é isso que é importante aqui. É pegar uma imagem e tentar imprimi-la em nossa mente do que vai acontecer, para que, quando acontecer, estejamos preparados e prontos para ajudar outros também. Agora, alguns vão dizer que essas coisas que acabamos de ler em Lucas pode ser aplicado em muitas épocas diferentes, mas eu queria convidá-los a ler uma página do livro Grande Conflito. Nele, a autora diz que isso acontecerá também no futuro, um futuro em relação ao tempo em que ela vivia. E ela identifica um personagem aqui que, na verdade, é o agente por trás de todos esses problemas que veremos no futuro. Ela diz: enquanto ele parece ser aos filhos do homem um grande médico que cura todas as suas enfermidades, ele trará doença e desastre, até que cidades populosas sejam reduzidas a ruínas e desolação. É uma linguagem forte aqui, não é? Ele acaba com colheitas maduras, resultando em fome e angústia. Ele contamina o ar e milhares perecem por pestilência. Estas visitações tornar-se-ão cada vez mais frequentes e desastrosas. Veja, isso está em harmonia com aquilo que acabamos de ler, mas agora nós temos uma entidade específica por trás disso. E isso vem direto do Apocalipse. Quando o Apocalipse fala sobre esses falsos milagres e maravilhas e coisas que o diabo vai realmente vir e realizar, e que, se possível, enganaria até os eleitos, ao mesmo tempo, ele vai provocar esses desastres para que ele possa se tornar o herói. É isso mesmo. E é por isso que precisamos preparar as nossas mentes e corações. Este plano devastador explicado aqui será completado. A luta e a angústia que vai preparar as condições para esse último sistema unificado. E eles serão bem-sucedidos nisso. O nosso objetivo não é impedir que estas coisas ocorram, mas sim preparar as nossas mentes e corações para receber o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. E fazer isso com o caráter de Cristo através de difíceis perseguições. Fome, perseguição, doenças, essas coisas são comuns ao longo da história, mas a única coisa que muda é o caráter do povo de Deus em meio a essa situação. E o povo de Deus tem mostrado um caráter específico em meio a estas tribulações. E a igreja remanescente também deverá ter esse tipo de caráter. Eu gostaria de ler mais uma citação aqui do livro O Grande Conflito. Ela meio que conecta o objetivo final de Satanás ao trazer à tona estas condições e como elas são exatamente as mesmas da igreja do Papa, a igreja de hoje. E a agenda e objetivo destes dois são claramente os mesmos. Diz aqui: a política de Satanás neste conflito final com o povo de Deus é o mesmo que ele empregou no início do grande conflito no céu. Ele professava estar procurando e promover estabilidade do governo divino, mas secretamente estava fazendo todo o esforço para garantir a usurpação deste. E esta mesma obra que ele então procurou realizar, ele também aplicou nos anjos leais.
É a mesma política de engano que marcou a história da Igreja Romana. Ele professava agir como vice-regente do céu, enquanto procurava exaltar a si mesmo acima de Deus e a mudar a sua lei. Sob o governo de Roma, aqueles que sofriam a morte por sua fidelidade ao Evangelho eram denunciados como malfeitores. Eram acusados de serem aliados de Satanás, e todo o meio possível era empregado para cobri-los de opróbrio, para fazê-los parecer aos olhos do povo, e até a eles mesmos, como os piores criminosos. E assim será agora. Enquanto Satanás procura destruir aqueles que honram a lei de Deus, ele fará com que sejam acusados de quebradores da lei, homens que desonram a Deus e que estão trazendo os juízos sobre o mundo. Estamos falando aqui hoje sobre falta de alimento, mas a verdade é que existe um quebra-cabeça muito maior, no qual a falta de alimento é uma ferramenta que vai levar a esta coisa maior, que é um mundo unificado, um sistema único no qual um pequeno grupo de pessoas é perseguido pelo aquilo que acreditam. E o que esta citação disse é que isto não somente foi o plano de Satanás desde o início, mas que também foi aplicado ao longo da história pela Igreja Católica, e que será aplicado mais uma vez antes do fim do mundo. Sim, e como já falamos muitas vezes no podcast anterior, e especialmente voltando lá no início, explicando a conexão com os sistemas, não estamos falando dos indivíduos dentro de alguns desses sistemas, mas estamos falando dos próprios sistemas e da liderança, que realmente sabe o que está acontecendo por trás desses sistemas. Numa leitura do Apocalipse, diz que mistério, a grande Babilônia, é um mistério. E se você realmente olhar para a palavra hebraica, o que a palavra mistério significa? Significa que ela precisa ser iniciada para entender ou ver. É uma sociedade secreta, que é do que temos falado aqui. E o sistema para o qual vemos o mundo caminhando agora mesmo, esta nova ordem mundial, é este sistema que eles vêm planejando há muito tempo. E nós só precisamos saber o que podemos fazer a respeito disso. Muito bem, vamos voltar à questão da falta de alimentos e estabelecer qual é a narrativa corrente a respeito disso, pois eventualmente isso vai levar aos conceitos encontrados lá na encíclica Laudato Si, que por sua vez levará a esta agenda papal. Nós estamos hoje na história da Terra caminhando para esta direção. Sendo assim, vamos primeiramente estabelecer quais são as autoridades que, no momento, estão dizendo que a falta de alimentos será de fato um grande problema. Com relação à escassez de alimentos, sim, nós falamos sobre a escassez de alimentos. E vai acontecer de verdade. O preço das sanções não está sendo imposto apenas à Rússia. Está sendo imposto também a muitos países, incluindo países europeus e o nosso próprio país. E devido a tanto a Rússia quanto a Ucrânia terem sido o celeiro da Europa em termos de trigo, por exemplo, só para dar um exemplo. Mas tivemos uma longa discussão no G7 com ambos os países, os Estados Unidos, que é o terceiro maior produtor mundial de trigo, bem como o Canadá, que também é um grande produtor. Então, diretamente de Biden, ele mesmo diz que estamos falando de escassez de alimentos. Esta é uma preocupação real neste momento. Seja ela criada ou ocorra de forma natural, ela ainda está acontecendo e vai continuar. E isso não está sendo dito apenas pelo Biden, que está usando isso como um pretexto para reunir as pessoas. Ele fez menção do G7, do conflito entre Rússia e Ucrânia, que aconteceu por causa lá da questão da OTAN. Então, veja bem, tudo isso faz parte de um esforço de unificação, quando, é claro, sabemos qual é a verdadeira agenda deles. Isso prepara o caminho para Satanás, quando ele virá se passando como médico do mundo. Então, essas fomes, pestilências, tudo isso são etapas que irão nos levar a esse objetivo final. E além do Biden falando sobre falta de alimento, temos que ver o que o setor privado diz a respeito. Vamos ver o que donos de grandes empresas de fertilizantes estão dizendo a respeito. O CEO de uma delas disse: nós vamos ter uma crise de alimentos. A pergunta é o quão grande ela será?
De acordo com ele, para suprir a falta de fertilizantes causadas pela guerra entre Rússia e Ucrânia, levaria meia década na melhor das hipóteses. Talvez seja quase impossível, uma vez que a Rússia é uma grande produtora de minerais. Portanto, nós vemos aqui que um dos maiores produtores de fertilizantes está dizendo que pode nos levar meia década. E isso tem feito com que governos em todo o mundo passem a colocar mecanismos de controle na sua exportação de alimentos. Diz aqui que a guerra na Ucrânia fez com que governos de todo o mundo passassem a controlar a sua exportação de alimentos. É essencial que criadores de políticas parem esta ameaça, o que torna ainda mais possível uma crise alimentar. Nas últimas semanas, vários países colocaram restrições em sua exportação de alimentos em 25%, sendo o número total de países 35%. Ao final de março, 33 novas políticas de intervenção que afetam o comércio de alimentos foram implementadas, quase todas elas afetando a exportação de alimentos. E diz aqui embaixo que estas restrições são contraproducentes nas formas mais trágicas possíveis. Conforme a escassez de alimento aumenta, os países vão segurar cada vez mais as suas produções, o que causará um efeito dominó porque hoje em dia tudo é interconectado. Pois hoje os países dependem de outros países para receber certas coisas. E o que acontece é que os países estão segurando suas produções até ver o que vai acontecer. Bem, é exatamente isso que estamos vendo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, houve uma sanção contra a Rússia, e a Rússia não é um dos principais fornecedores de coisas como o potássio, o fósforo, para o setor de fertilizantes, o que era uma torre de cartas esperando apenas para cair, pois quando voltamos 50 anos, quando empresas como Monsanto, que agora pertence a Bayer, eles criaram o sistema que exigia estas coisas funcionarem. E agora você tem uma situação na comunidade agrícola em que, se você não tem a semente, que é geneticamente modificada, e nem os fertilizantes necessários para cultivá-la, você está com problemas. Já que você precisa de todas as peças desse quebra-cabeça para fazê-lo funcionar, você não pode simplesmente mudar para o orgânico e tentar plantar no mesmo campo, pois você esgotou e destruiu totalmente a microbiologia que havia no solo lá. E como quando volto a Saskatchewan, onde eu morava, o solo parece assustador. Parece um terreno desértico. Está rachado, seco, cinzento e está todo maltratado. E é incrível que você pode ter essas belas colheitas saindo de lá, mas é por causa do sistema que é colocado em prática. E se você não tiver cada uma dessas coisas, você está basicamente se colocando para falhar ao puxar uma daquelas pecinhas daquela torre de cartas. Pois é, e é fácil constatar isso. Basicamente, todo o ano de 2022 tem mostrado quão delicado é esse castelo de cartas. E recentemente temos ouvido eles falarem muito de que aquela região é o cesto de pão do mundo, que são grandes produtores. E recentemente as Nações Unidas mostrou um relatório revelando o quanto de trigo ainda resta no mundo. Bem, isso foi muito interessante, porque tivemos uma reunião do Conselho de Segurança muito recente, em que Sarah Manker, tomara que a pronúncia esteja correta, falou sobre a situação em torno da escassez de alimentos. Nós temos alguns lugares onde nós podemos, na verdade, vê-la falando sobre isso. Há um vídeo do Conselho de Segurança onde ela realmente está dizendo isso, e depois muitos artigos diferentes fazendo referência a isso. Mas, basicamente, a ONU está dizendo que ainda temos 10 semanas no armazém mundial para o trigo global. Esse prazo não é tão longo. E isso só vai ser agravado. Agora, Sarah Manker disse que a guerra na Ucrânia e na Rússia não é, de fato, o precursor dessa situação, mas é o catalisador e só está jogando combustível no fogo para uma situação que já tínhamos. Agora,
voltando a falar sobre esse tipo de coisa ser planejada ou não, há muitos lugares no Canadá e nos Estados Unidos onde os agricultores neste momento estão sendo pagos para não cultivar suas colheitas. Então nós temos aí algo tipo tese e antítese, entrando em síntese, porque estamos criando uma situação dizendo não plantem seus próprios alimentos e depois dizemos, temos uma escassez de alimentos, e agora o que faremos? Nós temos aqui um artigo falando sobre um programa que os fazendeiros da USDA podem fazer parte. Diz aqui que o presidente John Biden quer combater a mudança climática e, para tal, está incentivando que os fazendeiros não produzam. Mas ele está encontrando dificuldades para isso. O seu departamento de agricultura está longe de conseguir cadastrar novas terras em um programa que tem esse objetivo, sendo que a sua participação tem sido a mais baixa em mais de 3 décadas. O que eles dizem é que se você não plantar, isso vai ajudar na mudança climática, pois os recursos necessários para a plantação está tendo um impacto negativo no clima. E este é parte do desafio que nós temos ao tentarmos separar as soluções que serão propostas para essa mudança climática. E na superfície vemos que as manchetes do combate à mudança climática parecem muito bonitas. Mas aí vem eles dizendo que para que isso tudo aconteça, os fazendeiros têm que parar de plantar. Isso é uma explicação simplificada do que eles estão tentando fazer. Mas, em essência, isto é um dos objetivos deles. Diz aqui que o John Biden vê isso como uma estratégia. O que é totalmente ridículo, porque a única coisa que... Agora, se nós estamos preocupados com a emissão de carbono e coisas como limpeza da atmosfera, a única coisa que faz isso melhor do que qualquer outra coisa são as plantas. E se vamos parar de cultivar plantas e simplesmente deixar todos os campos em repouso ou enterrados e cheios de lixo seco, onde estamos piorando a questão? Portanto, nenhuma das peças do quebra-cabeça se encaixa realmente. Isto só é agravar o impacto negativo em todo o sistema. E o interessante é que a Fundação Rockefeller tem um plano que custa cerca de 105 bilhões de dólares para criar comida sustentável. Quando, na verdade, quando você vê o que isso realmente quer dizer, significa comida de laboratório. Tem havido recentemente muitos avanços nessa área, mas dizer aos fazendeiros para não produzirem colheitas e, ao invés disso, passarmos a nos alimentar desse modelo sustentável de alimento, bem, o que acontecerá se isso não funcionar e os fazendeiros não tiverem plantado suas colheitas? Esse é um sistema baseado em algo que eventualmente pode não funcionar? É, por exemplo, os carros elétricos contra os carros a combustão. O que acontece se o sistema de eletricidade não funciona? Basicamente, você não vai ter mais uma alternativa viável, uma vez que estão cada vez mais desligando fontes de energia como gás e outros combustíveis fósseis. Bem, na Califórnia estão dizendo aos fazendeiros que existem problemas com a água do Rio Colorado. Então, nós vamos pagar os fazendeiros para não plantarem mais e assim economizar a água. Isto está sendo proposto a eles, que não plantem mais. Veja o que um dos fazendeiros disse a respeito. Sinceramente, eu acho que eu podia fazer mais dinheiro plantando, mas para preservar o Rio Colorado, eu acho que é a coisa certa a ser feita. Uau! Veja como estão atrelando a moralidade a essa questão agora. Normalmente, quando analisávamos sejam as sociedades secretas ou os sindicatos sobre os quais falamos recentemente, a agenda papal, que por sua vez é a agenda de Satanás, é direcionar as mentes para essa questão da moralidade, baseada no bem comum de todos, pois esta estratégia reduz a importância do indivíduo. E, sendo assim, você começa a poder definir o que é melhor para toda a comunidade. Os indivíduos passam a não ter mais o direito de fazer escolhas pessoais.
E essa mesma mentalidade agora migrou para um indivíduo que decidiu não plantar mais para ganhar mais dinheiro, pois ele acha que não plantar é a coisa correta a se fazer. Agora, eu não estou negando aqui que os níveis de água do Colorado estejam realmente baixos e que talvez essa medida pudesse ajudar. Mas a questão é, isso realmente vai resolver o problema ou vai causar outros ainda piores? Veja só, eles não estão plantando para ajudar o planeta, mas ao mesmo tempo, o mundo vai passar fome por causa disso. Para mim, o resultado final não me parece bom de qualquer maneira. Não, o engraçado é que tem uma professora que, na verdade, eu já fiz um curso com ela. O nome dela é Elaine Ingraham. E ela é uma microbiologista de solos. E ela fala sobre todas as maneiras de recuperar a estrutura biológica do solo, o ciclo de vida do solo. E ela foi à ONU para falar com eles sobre como podemos regenerar os ecossistemas de volta à floresta, de volta aos campos, que são renováveis, não destrutivos, que na verdade o procedimento agrícola ajuda todo o ecossistema a se fortalecer. Mas você tem que manter todos os participantes em mente, o que significa não usar sementes GMO, não usar fertilizantes químicos, não destruir as criaturas vivas para cultivar alimentos. Na verdade, é usá-los para criar um subsistema mais forte. E o que a ONU disse? Não temos interesse. Então, se eles estão realmente preocupados com o meio ambiente, por que eles não ouviriam uma professora que fez inúmeras pesquisas falando sobre como podemos beneficiar apropriadamente o sistema e a nós mesmos para termos um planeta mais saudável? Mas a questão realmente não é essa. A questão é para de-individualizar as pessoas e depois ganhar um coletivo mais forte. E fazer com que as pessoas pensem que este coletivo é a coisa moral a se fazer, não é mesmo? E isso remete aos ensinos sociais católicos, sobre os quais falamos o tempo todo. Isso é relevante pelo fato de haver 7 ministros católicos na Suprema Corte Americana neste momento. Algumas pessoas vão dizer, não, são 6, mas a verdade é que são 7. O Neil Gorsuch é um anglicano / católico. Ele estudou com teólogos católicos, ele se identifica como católico. Na verdade, os anglicanos se veem como parte católicos. Nós estamos aqui olhando no cerne daquilo que monta o ponto de vista deles do mundo. E hoje, como disse, existem 7 juízes católicos na Suprema Corte Americana. E isso é relevante por causa do que você acabou de dizer. Eles estão utilizando coisas do dia a dia a fim de promover ensinamentos católicos sociais. Bom, como uma falta de alimentos poderia fazer tal coisa? Quando você vê o que o Papa diz a respeito de crise alimentar, ele fala a respeito da destinação universal de bens, ou, como alguns diriam, a destinação comum de bens. E este é um conceito que é parte do ensino social católico. Segundo eles, os bens do mundo pertencem à criação. E, sendo assim, estes bens não estão sujeitos à propriedade de indivíduos, mas sujeitos à propriedade de todos. E isto afeta o direito à propriedade. Sim. Aí voltamos à Declaração de Vancouver e coisas dessa natureza, onde você não vai possuir sua própria propriedade privada, porque isso, na verdade, é nocivo para o mundo. Exatamente. E esta é a mesma base de uma teologia que já vem de centenas de anos atrás. Este ensinamento social católico já se manifestou aí nessa declaração de Vancouver, mas também na resolução da ONU de que você não terá nada, mas vai ser feliz. Isso mesmo. Tudo isso não soa ser a mesma coisa? É tudo o mesmo sistema. Temos uma nova terminologia chamada de Agenda 2030, quando originalmente era lá no século XIX, já se falava muito sobre isso. E daí, isso se volta diretamente para a Idade Média, onde tínhamos os servos, os senhores,
E era esse sistema feudal fascista em que você não possuía nada, foram lhe dadas certas coisas e era isso. E você permanece em seu pequeno compartimento e era... Você está nas trevas da individualidade, nas trevas da informação ou da capacidade de acessar conhecimento sobre muitos sistemas que simplesmente não foram alimentados para você com a verdade. E a Bíblia é incluída nisso. Eles te mantinham espiritualmente em trevas, moralmente em trevas, fisicamente em trevas, e tudo isso é corroborado por essa destinação comum de bens. Quando se fala sobre falta de alimento, o que sempre é discutido é que as nações mais pobres são as que sofrem mais, e os culpados disso seriam as nações mais ricas, o 20% da população mundial. E isso seria porque estes consomem mais do que o restante da população. O que eles querem fazer então é nivelar isto. Então, sempre que se fala de falta de comida, o verdadeiro objetivo deles é fazer com que a cadeia de abastecimento e recursos também sejam considerados dentro dessa estrutura do bem comum global. E assim, na sua essência, este conceito não é ruim. Nenhum de nós aqui tem problema com a noção de tentar diminuir essa disparidade. Não há problema algum em desejar que as pessoas com mais dificuldade melhorem de situação, mas não é isso que a Igreja Católica de fato quer. O seu real objetivo é colocar-se numa posição de autoridade para poder ditar a cada um o que deve fazer e como fazer com seu corpo, sua mente, sua comida, seus filhos, família, propriedade. Ela quer que todas estas coisas sejam sujeitas a ela. E se não puderem atingir esse objetivo somente como igreja, vão atingir colocando as pessoas certas nos lugares certos. E é isto que estamos vendo na questão dos juízes da Suprema Corte. E poderíamos expandir ainda mais essa lista, listando todos os católicos que estão em posições estratégicas. Bem, mas alguns vão dizer, isso aí é doutrina antiga. Eu me refiro à doutrina social católica. Elas dizem que hoje isso daí é diferente. Muito bem, será que isto é realmente verdade? Vamos dar uma olhada. Veja só a Laudato Si, capítulo 24, verso 6. Lá é mencionada essa destinação comum de bens. E vamos ver nas próprias palavras do Papa Francisco o que ele diz a respeito disso. Hoje, crentes e não crentes estão de acordo que a terra é, essencialmente, uma herança comum, cujos frutos devem beneficiar a todos. Para os crentes, isso torna-se uma questão de fidelidade ao Criador, porque Deus criou o mundo para todos. Por conseguinte, toda abordagem ecológica deve integrar uma perspectiva social. Veja, é aí que o ensino social católico entra. O que ele está dizendo é que todo mundo precisa desta abordagem ecológica. Continuando, que tem em conta os direitos fundamentais dos mais desfavorecidos. E este é o mantra do catolicismo. As mudanças propostas por eles devem ser feitas para ajudar os desfavorecidos e pobres. O princípio da subordinação da propriedade privada ao destino universal dos bens e, consequentemente, o direito universal ao seu uso é uma regra de ouro do comportamento social e o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. A tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada e salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada. O João Paulo II reafirmou forçosamente esta doutrina. E sempre que falamos de algo forçado, de quem é que você lembra imediatamente? Será que é Deus ou Satanás? Deus não força, mas Satanás força. Isso, Jesus morreu para que você não fosse forçado. Você pode escolher o seu Senhor. Jesus morreu para você poder escolher isso. Nas palavras do próprio Papa Francisco, o João Paulo II lembrou forçosamente esta doutrina, dizendo que Deus deu à Terra todo o gênero humano, sem excluir nem privilegiar ninguém. Estas são palavras densas e fortes.
Ele insistiu que não seria verdadeiramente digno do homem um tipo de desenvolvimento que não respeitasse e promovesse os direitos humanos, pessoais e sociais, econômicos e políticos, incluindo os direitos das nações e dos povos. Com grande clareza, ele explicou que a Igreja defende sim o legítimo direito à propriedade privada, mas ensina com não menor clareza que sobre toda propriedade particular pesa sempre uma hipoteca social, para que os bens sirvam ao destino geral que Deus lhes deu. Agora, aqui é o seguinte: quando explicamos isso detalhadamente, tudo parece muito bom e elegante. Nós temos os pobres e desfavorecidos, temos essas pessoas que precisam ser cuidadas, temos essas carências alimentares acontecendo. E temos que reconhecer essas coisas e precisamos descobrir uma maneira de dar suporte a essas coisas. Agora, o problema é com a solução, porque não é uma solução que está realmente afetando o que eles estão dizendo, só está afetando a parte contrária. Portanto, temos a estrutura que diz que nós temos os pobres e nós temos os ricos, e há uma terceira categoria, que na verdade está fora dessa estrutura, chamada de elite. São um grupo separado. E não estamos falando dessas pessoas. Portanto, quando se referem aos ricos, não estão se referindo às pessoas que estão promovendo a nova ordem mundial. Estão apenas falando dos ricos. E eles querem reduzir a diferença. Não querem trazer os pobres para cima, querem trazer os ricos para baixo. E os ricos são os únicos que podem realmente ajudar os pobres em um sistema melhor. Porque se você não tem ninguém com dinheiro, e todos são pobres, todos sofrem. Você precisa de alguém. Sim, não precisamos de egoístas, mas precisamos de pessoas que sejam trabalhadoras, que estão sendo colocadas no sistema, para terem um emprego, para darem suporte a essas pessoas menos afortunadas ou às vezes incapazes, mas esse não é o objetivo. O objetivo é trazer as classes alta e média para fora e depois ter todos aqui. Todos são a mesma coisa. Foi isso que lemos no livro 2052. Precisamos baixar o status para que todos tenham o mesmo, para que eles não passem aquilo adiante, que é o que define a igualdade. Mas é nesse nível superficial, baixo, onde você não possui nada, você doa o seu alimento básico, redistribuição de riqueza, todos recebem a quantidade definida da mesada que o Pai está lhes dando. E o que eu acho muito interessante é que o papado, sendo a instituição mais rica do mundo ao longo da história, diz a todo o restante que eles precisam dar o dinheiro deles para resolver o problema. Você lê aqui na página 71 da Laudato Si. Bem, vamos voltar à página 70. O meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade e responsabilidade de todos. E é por isso que os bispos da Nova Zelândia perguntavam-se que significado possa ter o mandamento "não matarás", quando uns 20% da população mundial consomem recursos numa medida tal que roubam às nações pobres e às gerações futuras aquilo de que necessitam para sobreviver. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é o seguinte: o responsável pela pobreza de todas essas nações são esses 20%. Estes 20% não dão sequer chances dos pobres tentarem. Eles tiram a chance deles de sobreviverem. O papado ama martelar essa narrativa na cabeça de todos. Isto é chamado de teologia da libertação. Basicamente, ela diz que se você não está fazendo tudo o que pode para libertar o pobre, você é o problema. E o papado ama essa doutrina, pois faz as pessoas sentirem-se culpadas pelas bênçãos que Deus deu a elas. Bem, vamos fazer uma breve análise do homem mais rico do Antigo Testamento, Abraão. Abraão e Ló tinham tantos bens que tiveram que se separar, pois essa proximidade estava causando problemas. E quanto ao rei Salomão, por acaso já houve alguém mais rico, mais próspero do que o rei Salomão? Mas o que dizer a respeito do rei Davi? Ele também foi incrivelmente poderoso e rico. Jó. Pode repetir, por favor? Jó.
Jó era uma das pessoas mais ricas. Com certeza. E o interessante é que, quando se olha comparativamente para os países, os protestantes são aqueles que começaram protestantes. São os países mais ricos. E os que são católicos são os países pobres. Isso não é estranho, porque como a Igreja Católica é a que promove, aliviando os pobres, mas na verdade não é. Trata-se de reduzir os ricos. Daí vemos como isso faz sentido. Porque se você derrubar o topo, é como derrubar alguém para que o seu ego suba. Para o seu ego não subir, basta trazer outra pessoa para baixo para tentar igualá-la a você. Então essa, na verdade, é a base. Você levantou um ponto muito bom. As nações protestantes são aquelas mais ricas, a um nível individual econômico. Mas isso quer dizer que as nações protestantes não têm problemas? Não, claro que não. Este mundo é um mundo caído. Com Há certeza. problemas em todos os lugares. Mas as nações protestantes atingiram um nível muito bom. E isto é muito importante, pois onde estava o foco das nações protestantes? Nos direitos do indivíduo ou nos direitos do bem comum? O que você acha? No individual. Exatamente. Todo o sistema é baseado nos direitos do indivíduo, direitos de pensar e sentir livremente, contanto, é claro, que não afetasse o direito de outro indivíduo de também pensar e agir livremente. Este princípio é um princípio bíblico, é um princípio cristão. E esta força que a Igreja Católica tanto ama tem levado a exatamente o efeito contrário. Mas é importante salientar que, uma vez que Deus te abençoou com muitos meios e bens, Ele também espera bastante de você, que você ajude as outras pessoas, que foi exatamente o que Abraão fazia, o que Jó fazia, Davi, Salomão. Eles sustentavam muitas pessoas, eles consideravam os outros segundo os mesmos princípios que eles esperavam ser considerados. Não haviam elites especiais. Todos eles viviam debaixo da mesma lei de Deus, debaixo daquilo que significa a justificação pela fé. E todos acabavam se beneficiando com as riquezas daqueles homens. Sim, é claro, a abundância de bens pode ser usada para o mal, mas ela é a fonte de todo mal? É claro que não. Deus criou nações inteiras a partir de pessoas ricas. A verdade é que tudo depende do caráter de cada um. Mas muito bem, vamos ver agora para onde tudo isso está caminhando. Como já vimos aqui, a falta de alimentos, a quebra da cadeia de abastecimento, tudo isso está conduzindo para um ponto em que levará o mundo a decidir como vão administrar os bens deste planeta. E uma das peças desse quebra-cabeça é mudar o foco do mundo para o impacto do carbono. É verdade. Enquanto o papado tem essa mentalidade de destinação dos bens comuns, eles também querem ver o mundo abandonar o carbono. Isso vai impactar a sua comida, o quanto você come, o seu carro, quanto você se locomove. Tudo isso é impactado pela questão do carbono. É verdade. E esta mudança vai permitir com que eles criem um novo mercado que permitirá a eles manipular o que você pode fazer e o que não pode. Tudo isso corroborado pelo corte de carbono, tão necessário para salvar o planeta. Então, a questão do carbono vai ter um papel fundamental em nosso futuro. E já está. É como se já estivéssemos vendo os efeitos disso com a taxa de carbono em tudo. E agora, com eles levando isso a um ponto ainda mais distante de um sistema de pontos e o cartão de crédito, como mostramos no último episódio. Isso são coisas bem assustadoras que estão a caminho. Sim, eu não tenho certeza se a gente vai chegar nesse ponto, mas eu quero falar sobre esse cartão, pois ele mostra quão real, quão perto isso tudo está da gente. A primeira coisa que eu gostaria de apontar é que em 2020 houve um encontro global de líderes. Na verdade, foi 2021. Houve um encontro mundial de líderes pela questão do carbono. A China estava ali, a Rússia estava ali, os Estados Unidos, a Alemanha. Todos os países envolvidos na guerra hoje estavam sentados juntos há cerca de um ano, concordando a respeito deste novo plano. Bem, eles são todos graduados no Fórum Econômico Mundial.
O que é a coisa mais hilariante, porque todos eles fazem parte do mesmo clube, todos são da mesma escola, todos sentam-se à mesma mesa, e agora nós temos esse aparente conflito e oposição. Esta noção de que o novo inimigo a ser combatido é o... Enfim, Sim, eu mas vá em realmente frente. sinto pelas pessoas que estão envolvidas nesse conflito. Mas certamente tem mais coisa acontecendo por trás da cortina. Mas, após sentarem-se juntos nesta mesa, o chefe das Nações Unidas esclarece um pouco mais aquilo que eles querem fazer em relação ao clima. E ele disse o seguinte: eu sou muito favorável ao imposto do carbono. O imposto do carbono vai aumentar os preços. O imposto do carbono será impopular. É por isso que eu sempre digo: vamos transicionar os impostos da renda das pessoas para o carbono. Pare para pensar nisso. Eles querem mudar o sistema no mundo de um imposto sobre a sua renda para um sistema de imposto baseado no carbono. E ele não se refere apenas a empresas aqui. Ele está dizendo que aquilo que você ganha não vai influenciar o que você compra no mundo, mas sim o quanto você usa de carbono. O limite estipulado por eles é que vai determinar o que você pode fazer, tanto ao nível empresarial quanto pessoal. Falemos sobre essa mudança de taxação para o carbono. Bem, já existe uma taxação em cima do carbono. Já há bastante governos, empresas que assinaram concordando com isso. Mas vejamos como isso pode aleijar as nações desenvolvidas. Quando se fala sobre o impacto do carbono, quem causa no mundo o maior impacto de carbono? É alguém que mora em algum país de primeiro mundo, com uma casa de primeiro mundo, um carro de primeiro mundo, um estilo de vida de primeiro mundo, ou alguém que vive num estilo de vida de terceiro mundo? O primeiro mundo. Quer dizer, as pessoas do terceiro mundo, elas estão, em alguns lugares, mal estão sobrevivendo. Exatamente. Em alguns casos, eles dizem que esses países emitem pouco carbono, mas é claro, as populações desses países mal sobrevivem. Então, a melhor maneira de diminuir a sua emissão de carbono é basicamente... No modo sobrevivência. Sim, exatamente. Então, porque já sabemos que as nações de primeiro mundo, as pessoas do primeiro mundo, são os maiores emissores de carbono, e também já sabemos que o objetivo deles é nivelar as riquezas, e veja, as pessoas vão achar que isso é a coisa certa a se fazer, assim como disse Sim. aquele fazendeiro. Veja o que o Banco Mundial diz que vai acontecer com os preços de carbono. O Banco Mundial diz que apenas 22% da emissão global foram cobertas por mecanismos de preço no último ano. E o Fundo Monetário Internacional colocou o preço médio global de carbono a meros $3 por tonelada. Então, como é que eles estão calculando agora? Imagine que você é uma empresa grande como a General Electric. Eles agora têm um modelo que entende quanto uma empresa como a General Electric está emitindo de carbono. Eles então dizem, ok, vocês emitiram 200 toneladas de carbono que estão sujeitas a imposto. Basicamente, é um novo sistema de imposto. E então eles pagam $3 por tonelada dessas 200. Bem, isto é o preço de hoje. Agora pense o que vai acontecer a esta empresa quando essas 200 toneladas de emissão de carbono passarem a ser taxadas como eles querem taxar no futuro. A OECD estima que um preço de $147 por tonelada seja necessário antes de 2030 a fim de criar incentivo econômico suficiente para que os produtores e usuários de combustíveis fósseis zerem suas emissões até 2050, de $3 por toneladas para 147. E como dissemos, as nações de primeiro mundo são os maiores emissores de carbono. O que é que isso vai fazer com as empresas? Qual será o impacto na economia destes países quando este valor passar a ser cobrado? Bem, a outra coisa é interessante o texto que é usado, porque eles não estão usando esse dinheiro para consertar o planeta agora. O único propósito é de
fechar e destruir a maior parte dos mecanismos industriais do sistema. É por isso que eles disseram: precisamos de um preço estimado de 147 antes de 2030 para criar incentivos econômicos suficientes. Portanto, precisamos colocar pelo menos $147 por tonelada de pressão sobre as empresas, sobre as pessoas privadas, para que deixem de querer até mesmo continuar vivendo. Sim. Porque se você não tem permissão para sair e dar um passeio de barco, você não tem permissão para andar de carro, ir às compras, ou fazer qualquer viajar coisa. pelo seu país. Certos todo esse alimentos, tipo de porque aquele atividades. alimento... Exatamente. Eles estão apenas tentando pressionar. Não é que isso esteja ajudando em alguma coisa. Eles não estão pegando esse dinheiro e plantando uma árvore com ele. Estão pegando o seu dinheiro e forrando seus bolsos e investindo em tudo que eles têm feito e promovendo a nova ordem mundial. Portanto, esse é um grande salto. Podemos ver muitas mudanças desde agora, em 2022, até 2030. Quer dizer, nós não estaremos mais no mesmo mundo. E eu acho que eu gostaria de concluir com isto. O fato da falta de alimentos, da pandemia, das nações contra nações, tudo isso está correndo na direção desta Agenda 2030. Eles já expuseram as intenções deles. Todo mundo já ouviu que o plano deles é que ninguém tenha nada em 2030. Já ficou claro que eles querem isso. Mas como fazer o mundo pedir isso? Assim como aquele fazendeiro da Califórnia que disse: bem, esse plano não é financeiramente bom para mim, mas é a coisa certa a ser feita. Pois essa é a mentalidade que nós veremos cada vez mais nas pessoas. É esta noção moral de que elas estão fazendo a coisa certa. E, no fim das contas, isso tudo vai voltar-se contra um pequeno grupo de pessoas que se recusarão a fazer algo que chamamos de marca da besta. E, como lemos antes, as calamidades, todas essas coisas que serão cada vez mais frequentes e intensas, serão consideradas culpa dessas pessoas que se recusam a entrar no sistema. Isso vai fazer com que as pessoas se achem no direito de não olhar mais para essas pessoas como seres humanos. E é isso que levará à situação de não poderem comprar ou vender. Bem, você pode se perguntar como é que as pessoas vão impedir um pai de comprar fruta para o seu filho, mas a Bíblia diz que vai ser assim. A maior parte das pessoas se sentirá moralmente justificada de impedir esse pai de comprar alimento para o filho. Então, o objetivo deste vídeo é preparar as pessoas para este cenário. É preparar as pessoas para o que virá depois. A Bíblia tem um verso que diz que Deus sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Não se preocupe com as suas necessidades, com o que você vai comer ou vestir. Ele sabe que você precisa dessas coisas. Então, o nosso objetivo com esse vídeo não é fazer com que você saia correndo para estocar um monte de alimento. Na verdade, o nosso objetivo é aumentar a sua fé na proteção de Deus, e as outras pessoas perceberão a sua fé. Ficará evidente para elas que você tem algo maior que o mundo não consegue tocar. É algo que está dentro do indivíduo e está fora desse coletivo. Quando estes indivíduos se unirem em fé, automaticamente se cria esse cuidado sustentável pelo coletivo. E é isto que é curioso a esse respeito. Quando uma pessoa, quando um indivíduo é moldado e transformado pela Bíblia, pelo Espírito Santo, por causa da justiça de Cristo, todos acabam se beneficiando. Mas o que o mundo ensina é o contrário disso. Vamos mudar o todo e o indivíduo tem que se adequar a esse todo. E se ele não fizer, corta ele fora. É para essa direção que tudo está caminhando. Agora temos algumas coisas diferentes em jogo aqui. Agora, nós temos o fato de que até mesmo a Bíblia diz que haverá fome, haverá escassez de alimentos, haverá essas coisas. E depois há o fato secundário de que no final do Apocalipse 13, como você mencionou, que as pessoas que não querem aderir ao sistema estarão incapacitadas de comprar ou vender
e obter alimentos, recursos, qualquer coisa, porque não estão aderindo ao sistema. E esse sistema é o sistema da marca da besta. Portanto, temos algumas coisas acontecendo aqui. Agora, Jesus advertiu e disse, eu lhes digo coisas antes que aconteçam para que não sejam pegos desprevenidos. Ele diz que vem como um ladrão à noite, mas isso é só para aqueles que não estão atentos aos avisos. É como a destruição de Jerusalém. Ele advertiu os discípulos, quando vocês virem os exércitos romanos chegando e cercando a cidade, fujam. E no cerco de Jerusalém, nenhum cristão pereceu porque eles estavam atentos aos avisos. Nós temos avisos, sabemos que a fome está vindo e que há um momento em que não poderemos comprar ou vender, então não precisamos ser ignorantes e temerosos. Desde que estejamos atentos aos avisos e quando virmos estas coisas chegando, faremos o que é dito para fazermos. E é por isso que, quando mais cedo no Apocalipse 13, tem essa besta que parece um cordeiro e que representa a América, porque é a terra da abundância, é a terra das oportunidades, é a terra de todas essas coisas que são os princípios do cordeiro. Mas no final ele diz que falará como um dragão. E este Laudato Si, essa redistribuição da riqueza, e todas essas coisas falam como um dragão. Não há mais nenhum direito do indivíduo. Sim, com certeza ela está começando a falar como dragão. E eu acho fascinante que isto aconteça ao mesmo tempo em que temos a maioria católica na Suprema Corte. É a primeira vez que isto acontece na história dos Estados Unidos. Seria então tudo coincidência? Eu acho que não. Mas, Mackenzie, eu acredito que apresentamos tudo o que tínhamos para hoje. Nós ainda temos muitas coisas interessantes a comentar a respeito dessa questão da Suprema Corte, assim como outras questões também a respeito da separação entre o Estado e a Igreja, que estão em voga nas narrativas dentro dos Estados Unidos. Tem muita gente contrária a essa separação entre a Igreja e o Estado naquele país. Existe muita coisa ainda para conversar. E, como já dissemos, o nosso objetivo é conduzir vocês para as Escrituras. Vão à Bíblia. Olhem o que está acontecendo no mundo hoje. Façam perguntas. E, se vocês não entendem, contacte-nos. Pergunte como que as coisas se encaixam. Pois muitas pessoas vão dizer a vocês que tudo gira em torno do conflito da Rússia contra a Ucrânia, que esses dois países estão tendo um papel muito importante. Mas a verdade é que as profecias nos levam a focarmos nos Estados Unidos e no papado. Portanto, nós queremos direcionar o foco das pessoas para isso, mas principalmente em seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Não devemos ficar irados ou nervosos, mas mostrar compaixão às pessoas que ainda não ouviram esta mensagem. Devemos focar nossos esforços em desenvolver nosso relacionamento com Deus, a fim de caminharmos como Jesus caminhou, como os apóstolos caminharam no período de dificuldade deles. Então é isso. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado por nos assistirem. Deus abençoe e até a próxima. E continue assistindo, porque no futuro provavelmente voltaremos e falaremos um pouco mais sobre o que podemos fazer como indivíduos na preparação para algumas das coisas de que estamos falando. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.